Desde a primeira vez foi em 2019, salvo erro. Sim. Foi 18. Foi 18? Foi 18. O Atmavicto foi 18. Sim, o Atmavicto foi em 18. Fomos logo. Falámos logo com o Pedro aí. Foi, então foi em 2018, portanto há 4 anos. Sim, nós temos 4 anos. 4 anos e qualquer coisa. Ahm, se alteraram, eu acho que se aprofundaram, e isso pode ser considerado alterar. Acho que muitas das coisas que nós estamos a trabalhar hoje e continuamos aqui a trabalhar no futuro são coisas que já estavam presentes desde o início. Tem sido só uma questão de eliminar caminhos para encontrar aquele que melhor nos serve. Portanto, acho que felizmente se tem alterado nesse sentido e também temos aprendido muito com o contexto das artes em Portugal, com o trabalho uns com os outros, e também com pessoas externas que têm vindo trabalhar connosco enquanto bestiário, e isso tem-nos feito alterar ou aprofundar o caminho que temos tomado. Não vou acrescentar muito mais que o Miguel. Concordo com ele, ou seja, acho que a nível estético, a nível do processo de criação da praxis, nós temos vindo a aprimorar. E a nível mais humano, enquanto profissional do setor da cultura, como gente da nossa época, acho que estamos mais alerta para algumas questões. Portanto, separa aqui estas duas componentes, digamos assim, a parte mais de criação e de praxis e a parte enquanto estrutura e indivíduos do setor da cultura. E aí sim eu acho que algumas questões tornaram-se mais prementes e estamos alerta para coisas que se calhar quando começámos não estávamos. A mesa, felizmente, teve um circuito de residências artísticas bastante rico. Começámos em Faro com uma equipa proto, que nem é o elenco todo que está hoje no espetáculo. Começámos a trabalhar lá e a tentar encontrar uma linguagem que poderia servir este espetáculo. Depois estivemos em Cabo Verde, onde tivemos a oportunidade de contactar também com muita gente de convivências e culturas muito diferentes da nossa, o que também foi muito bom para discutirmos e mesmo para testarmos essa linguagem que já tínhamos encontrado, com pessoas que não fazem parte do nosso meio artístico, e isso foi muito bom, e perceber que essa linguagem que nós tentámos encontrar pode ser transversal nesse sentido e, portanto, de certa medida, universal. E depois em Montemor foi o aprofundar e o construir desse espetáculo. As principais influências aqui foram como costumam ser no Atmavicto, como costuma ser no bestiário, portanto, desde o Atmavicto, lá está. Foram científicas, portanto, quisemos ir um bocadinho buscar novas Ciências científicas. sociais e naturais. Sim, mas também científicas mesmo de ciências precisas e exatas, como por exemplo a questão de mundos paralelos, de realidades alternativas, de confluência ou separação de mundos, e isto tudo agregado a uma pergunta ou uma suposição que é de que duas pessoas nunca entram realmente no mundo uma da outra. Nós estamos sempre, se estivermos com duas pessoas à mesa, ou três ou quatro pessoas à mesa, há ali 3 vezes 3 vezes 3, portanto, toda uma combinação que dá centenas de visões e perspectivas sobre aquele evento, sobre aquilo que está a ser dito. Então essas foram as principais influências e foi mais ou menos daí que partiu a ideia, e sobre a qual depois começámos a construir, indo ao encontro um bocadinho do absurdo, de uma veia um bocadinho mais surrealista, mais exagerada depois dessas realidades. Uh, Quase como se houvesse uma espécie de buraco de Alice no País das Maravilhas, onde estes cinco, que são 5 espectros ou 5 vozes, entram, e que depois tudo aquilo é baralhado e voltado a ser distribuído.
Pronto, isso também é um bocadinho fruto daquilo que nós vivemos hoje, que sentimos que existe uma grande sobreposição de vozes, de temas, de histórias, de informações, e são coisas que estão sempre a acontecer. Uma vez mais, de uma forma muito pragmática, nós estando à mesa com alguém, estamos a ouvir as histórias de alguém que está a contar, se calhar estamos a ouvir mais uma conversa lateral que duas pessoas estão a ter, e ainda vamos ver o telemóvel e procuramos qualquer coisa, e ainda há uma televisão lá ao fundo a passar notícias. Então a mesa também é uma espécie quase de concentração de tudo isso num só ponto. Não começa por aí, mas vai ter. E então essa é a parte mais do cansaço coletivo. A parte do impressionismo é talvez uma leitura minha dessa linguagem também. É que é um espetáculo que não, apesar de ter muitos pormenores, ter muitas coisas pequeninas que lá está, é um jargão comum, mas se podia ver 2 e 3 vezes o espetáculo ia ser muito diferente, porque o espetáculo tem um dispositivo 360, há muitas coisas a acontecer, há muitas pessoas a falar sobre coisas diferentes, há muitos gestos a suceder ao mesmo tempo, portanto dará sempre uma leitura diferente cada vez que se veja, ou a cada perspectiva. Mas tudo isto carece de uma visão externa, portanto, de 3 passos atrás, para se ter um real impacto, ou para se ter uma leitura mais aproximada àquilo que eu sinto, ou que eu quero transmitir com o espetáculo. Daí o tal impressionismo, é como se fossem pormenorzinhos que, vistos à lupa, não significam imenso, não têm uma leitura por aí além, mas depois, quando vistos com algum distanciamento, que até é a proposta que nós fazemos ao público, é vê-lo à volta e com algum distanciamento, no final do espetáculo pode ser que passe essa imagem, ou essa sensação, ou esse, lá está, cansaço coletivo de que falavas há pouco. A música, a música aqui desempenha um papel quase de catalisador. O Pedro construiu toda a composição sonora, é uma criação original dele, também com base nas conversas que fomos tendo com ele. E ele construiu uma música que para já denota alguma estranheza, que era importante para este espetáculo, mas também que traz beleza e sustenta o espetáculo que possa ser mais abstrato e mais absurdo, de repente ali na música, de uma forma indizível e não palpável, temos acesso a uma coisa muito bela, que fura quase todo aquele caos que é provocado ao longo do espetáculo. E isso para mim era muito importante, era ancorar o espetáculo em alguma coisa que é familiar, como é a música, que é muito inconsciente, que assim que surge nos toca e nos transporta para algum lado. E a música desempenha um bocadinho esse papel de ancorar as pessoas, também tem uma função narrativa, não querendo desvendar muito o espetáculo, mas tem uma função narrativa de andar para trás e para a frente no espetáculo, e de uma forma também sem palavras, sem ser explícita. E o Pedro, depois a própria figura dele acaba por ter ali alguma importância, foi ganhando essa importância ao longo dos ensaios e da criação, e a própria figura dele tem um papel de relevo. Portanto, não só a música é mais um aspecto a ter em conta naquele caos, desempenha, catalisa, favorece esse caos, mas também o organiza, e também a própria figura humana do Pedro, ter lá um músico e não ter só som, também é importante para o percurso do espetáculo e para a própria leitura dramatúrgica. Na nossa tradição, se não é o mais, é um dos mais, porque nós adoramos, e acho que qualquer pessoa diz-se muito que os portugueses estão... Cultura latina. Sim, que a cultura latina, nós referimos, aliás, falámos disso em Cabo Verde, também fomos muito um bocadinho à procura de quais eram as diferenças entre a cultura cabo-verdiana, daquela ilha específica de São Tiago, e também da nossa, e eles acharam piada, porque efetivamente a cultura de mesa é diferente, e acharam muita piada nós referirmos que quando nós estamos à mesa, muitas das vezes o tema de conversa é ou é a próxima refeição ou são refeições anteriores que já tivemos, e estamos sempre a falar sobre coisas, e depois acabamos a falar de política, filosofia, economia, tudo e um par de botas.
Mas que já vem um bocadinho esta tradição à mesa, daí eu ter falado da cultura latina, já vem muito do nosso berço civilizacional, não é? Lembro-me, por exemplo, que não tem diretamente, ou seja, não é cultura latina, mas a cultura latina descende daí, não é? Na Odisseia de Homero, quantas e quantas passagens não são relatos dos banquetes e daquilo do discorrimento sobre a guerra e sobre a história que se fazia à mesa, o próprio banquete de Platão também, não é? Portanto, tantas e tantas referências literárias que são fulcrais na nossa cultura e na compreensão da nossa cultura que se passam à mesa. Mas eu não sei se a mesa é o lugar mais, disseste interessante, não era? Inspirador para se falar. Porque a mesa, ou seja, está na nossa história, como é evidente, é um marco e muita coisa acontece à mesa, não é? Muitas decisões são tomadas nesse misto protocolar entre a refeição e a conversa. Mas lá está, a mesa tem protocolos e a mesa tem regras. E eu acho que para determinadas conversas a mesa não é o sítio mais inspirador, porque temos que obedecer. Portanto, não há uma liberdade e um livre-arbítrio que nos permita, se calhar, em contextos de mesa, falar de determinados assuntos. E, por exemplo, à luz de hoje, falo na mesa familiar. Eu sei que em almoços de família eu não tenho liberdade total para falar de determinados temas e que há determinados temas que são tabus. Portanto, eu diria que os sítios silenciosos, de intimidade e recônditos são os sítios mais inspiradores e não a mesa. Para contextualizar, nós já começámos este processo já há algum tempo. Aliás, isto foi um processo que foi atrasado por causa da pandemia, que nós decidimos pô-lo mais para a frente também para garantir um bocadinho melhores condições a nível de segurança e higiene no trabalho, digamos assim. Mas, no entanto, começou já bem lá atrás. Foi o último projeto de acompanhamento no colégio, no Externato de Santa Teresinha. Queres falar um bocadinho Sim, sobre o trabalho que foi posso feito falar. lá? Nós, no bestiário, temos feito ao longo dos anos um trabalho com o externato, portanto pré-escolar, em que levamos os temas dos espetáculos, digamos assim, para público adulto e trabalhamos ao longo do ano letivo com uma turma do externato. Fizemos a mesma coisa com a mesa. Então trabalhámos temas, começámos na comunicação, portanto dividimos por 3 partes. A primeira era a comunicação, portanto quem é que comunica? A segunda era a linguagem, que supostamente é intrínseca à nossa espécie, Homo sapiens, embora existam várias teorias, eu não vou entrar por aí, nem tenho propriedade para entrar por aí. E depois a última parte eram as tradições à mesa. E sobretudo, mas corrige-me, Miguel, se eu estiver enganada, sobretudo a parte da linguagem, portanto a segunda parte e a terceira parte que eram as tradições à mesa, acho que foram bastante inspiradores para o processo artístico e para algumas coisas que entraram no próprio espetáculo. Eu não sei se posso desvendar, mas quando falámos em linguagem, falámos de coisas também bastante importantes, como o desaparecimento de algumas línguas, e falámos dentro do território português da diversidade que temos, e entre elas falámos de um dialeto, que não é língua, mas é dialeto, o minderico, que tem uma história interessantíssima, e no espetáculo há uma parte em que, por exemplo, há um mini diálogo, um micro diálogo em minderico. Depois acho que uma das coisas também que abordámos, e lá está, que é assim fulcral nos vários mitos sobre a linguagem, a Torre de Babel, falámos sobre isso, dinamizámos várias aulas acerca do mito da Torre de Babel. E este espetáculo tem 4 línguas, dialetos. Exatamente. Português, inglês, espanhol e o minderico. Exato. Eu acho que isso também foi fulcral para o processo artístico e a construção do próprio espetáculo. Foi fundamental perceber essa diversidade linguística e também alguns problemas atuais, não é, de línguas com um poder numérico e não só,
político, que acaba por ser política em relação a outras que estão a desaparecer. E como é que se joga com isto? Depois também para além da questão linguística das diferentes línguas, mas mais numa questão genealógica da língua, como é que ela surgiu? Porque é que dizem que a língua é intrínseca à nossa espécie e portanto as outras espécies não possuem esta capacidade única? Quais são os problemas, e aí se calhar acho que é a parte interessante deste trabalho, quais são os problemas de termos linguagem, quais é que são os limites, se esses limites são ultrapassáveis ou não, se nos interessa ultrapassar, e aí acho que entram 2 autores que depois... Acho que no início do nosso processo, portanto, serviram bastante de bagagem teórica e depois foi-se dissipando, mas eu acho que há resquícios desses 2 autores naquilo que depois foi a escrita do texto e mesmo a construção cénica, aquilo que se vê, não é? Que se ouve, que se vê, que é palpável. Que é o Wittgenstein e todo o trabalho de lógica que o Wittgenstein desenvolveu ao longo da sua vida, e Freud, com coisas muito hilariantes como lapsus linguae, os famosos atos falhados, e isso foi uma coisa que começou a nascer, se não estou... pelo menos para mim, se calhar para ti a experiência é diferente, mas que começou a nascer na segunda parte, com o Externato de Santa Teresinha de Lisieux, em que nós efetivamente fomos obrigados a entrar pelo campo da linguagem, não é? Que é fundamental aqui à nossa mesa. Sim, a mesa, ou seja, o processo também de criação disto foi muito... Foi quase elencar os vários erros ou as várias falhas de linguagem a nível formal, de quando, por exemplo, há 2 pessoas a comunicar e depois uma diz qualquer coisa e a outra percebe outra coisa completamente diferente, e todas essas coisas que naturalmente nos passam despercebidas porque fazem parte já do contexto, mas que normalmente em teatro não têm lugar, porque acaba por ser uma coisa muito exímia. O texto é sempre muito bem dito, bem escrito e com um fio corrente, sem erro, sem engano. E então aqui foi um bocadinho... Sim, o pós-dramático, estou a falar assim de uma forma um bocadinho mais genérica. E aqui vamos muito à procura também desse erro e de tornar a coisa não linear, ou tentar reconhecer essa não linearidade e depois sim, essa diversidade, e explorando-a até um bocadinho, até perceber até onde é que isso pode ir. Isso depois, ancorando isto ao espetáculo, acaba por ser isso também que provoca uma espécie de cisão ou de implosão ou de, sei lá, podemos ter aqui muitos nomes, mas acaba por ser essa sucessão de erros e de desarranjos e de tropeções que levam ao final do espetáculo, que pode ser visto na Escola de Mulheres. Ontem o Rui Malheiro, da Escola de Mulheres, deu-nos uma boa notícia, e que, como isto aconteceu ontem, eu acho que estou um bocadinho agarrada a isso e, portanto, estou com esperança, não é? Queres... Sim, ou seja, não é... desvendar? Não sei... Posso. Acho que posso, não sei. Não, pronto, basicamente existem mudanças a ser feitas, parece-nos, na DG Arte, a nível de pessoal, e que estão a tentar assegurar ao máximo muitas das reivindicações que foram feitas ultimamente em termos de apresentação de candidaturas, de resultados de candidaturas a prazo, tempo e horas, e pronto, isso é uma... Digamos que o entorpecimento burocrático é das coisas que mais caracteriza o nosso país, e não é só no setor artístico, e que levanta aqui alguns problemas aos criadores e às estruturas. Existem, pelo aquilo que nos deram a parecer, existem aqui algumas mudanças positivas e, portanto, estou um bocadinho agarrada a isso. E nota-se, não sei se é por nós também estarmos um bocadinho dentro e próximos dessa realidade, nota-se pelo menos uma maior, não é uma maior, também não sei como é que era antes, não vivi lá, mas nota-se agora um envolvimento de várias estruturas, de muitas pessoas que pensam bem, pensam com
profundidade e que tomam ações, efetivamente, e nota-se uma grande mobilização nesse sentido, uma grande mobilização a nível político e profissional, de muitas estruturas importantes, e parece-me que hoje em dia, graças ao trabalho de uma mão cheia de pessoas que têm dado um bocadinho o corpo às balas por estes temas, nota-se uma real mudança e nota-se que há uma energia qualquer nas pessoas, parece que estão a conseguir algumas bandeiras no sentido de melhorar a nível profissional e político os estatutos e a forma como nós trabalhamos, a intermitência e tudo mais. E portanto eu até vejo com esperança, e nós acho que vemos com esperança e também fazemos por isso, também estamos envolvidos ativamente em praticá-lo, e queremos acreditar que vêm bons tempos ou melhores tempos e que vamos continuar a batalhar por dias melhores, e mais felizes. A palavra de ordem é esperança neste momento. Sim. Não dizendo nada nem tudo, acho que é isso.